Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui, e hoje vamos para mais um tema bacana para falar se vale ou não reassistir animes, como é a ideia, como funciona todo o ritual para você reassistir no caso, animes, né? Até porque é interessante que ultimamente eu ando reassistindo bastante coisa por causa do nosso quadro de Relembrando, coisa que mal tá aparecendo aqui no canal, porque o YouTube não gosta que a gente fique fazendo reacts, né? Então a gente faz tudo na nossa Twitch. Então se você tá assistindo esse vídeo, você também pode dar uma passadinha na nossa Twitch. Fazemos live de segunda a sexta, a partir das 2 horas, em especial quinta-feira, que é o dia do Relembrando. Então a gente reassiste muita coisa por lá, apareçam por lá, é legal, é bacana, eu espero que vocês gostem, de verdade. E, bem, pegando mais ou menos essa temática do Relembrando, né, que é um quadro muito sucesso, de várias milhares de visualizações, onde o Thunder está ficando bilionário. Eu tenho que parar com isso, cara. Toda vez que começo a gravar um vlog, eu me uso como exemplo e eu fico triste. Bate aquela bad. Eu fico, porra, velho. Não, eu vou parar de me depreciar assim, viu? É difícil, é difícil. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar por que a gente tem ou é bacana reassistir animes. Eu sei que é uma prática até que muito comum pra nós que gostamos de animes e tudo mais, e quando você revisita uma obra, você tem uma experiência completamente diferente. Porque, vamos dizer assim, que a primeira vez que você experimenta uma obra, pra você tudo é novidade. Teoricamente, se você não tem spoilado, né, se você não tem spoiler nas coisas, é a primeira experiência, é o primeiro impacto que você tem com a obra, é a primeira vez que você tá descobrindo aquele universo, conhecendo aqueles personagens, tendo aquela experiência de conhecer, né, daquele primeiro impacto. Isso é maravilhoso, isso basicamente você consegue ter só uma vez na vida com uma obra, ou você pode ter mais de uma vez caso você tenha uma memória de passarinho como a minha. Sim, eu já tive várias vezes que eu fui revisitar uma obra e falei, caraca, eu não lembrava que isso acontecia. Que bom, é bom ter Alzheimer nesses momentos. Não é bom, cara, desculpa pela piada péssima. Mas, eu não sei se eu tenho, mas, cara, eu esqueço as coisas com uma facilidade enorme. Mas, quando você vai e reassiste, você tem uma reinterpretação daquilo que você já conhece. Então você não vai mais pela surpresa, porque você já teve a surpresa. Então você vai pro reexperimentar aquela experiência. E isso é interessante, porque isso pode causar um estranhamento muito grande, que é o efeito da falsa nostalgia, vamos dizer assim. Vamos lá, vou usar um exemplo aqui. Vamos dizer que você assistiu Cavaleiros do Zodíaco quando você tinha seus 10 anos de idade, 12 anos de idade. Você tinha uma vivência daquela época, você tinha uma visão de mundo daquela época, você era uma outra pessoa naquela época. Aí depois de 20 anos depois, você vai reassistir Cavaleiros do Zodíaco. E você, obviamente, conforme as cenas vão passando, você vai lembrando de momentos, experiências, de sentimentos que você teve assistindo. Então isso é normal dentro daquela experiência de reassistir. E isso é legal, porque você tem uma outra dinâmica. E isso pode vir pro bem ou pro mal, vamos dizer assim. Porque se você, depois de 20 anos, sendo obviamente uma pessoa diferente, porque não tem como você ser a mesma pessoa depois de 20 anos de vivência, você reassiste aquela obra e vê quais são os impactos que ela te causa. Se você vai reassistir apenas para tentar reaproveitar a obra, de alguma forma a sua cabeça vai começar a reconectar a memórias do seu passado ou aqueles momentos, e você pode ver de uma outra ótica. Você pode reaproveitar aquilo, de fato, com uma nova cabeça. E é até um impacto interessante, porque muitas das vezes quando você reassiste algo que pode ser um tanto datado, seja de uma época específica, ou com uma animação que não seja um primor, esses detalhes começam a vir e você meio que perde esse tato de nossa, meu Deus, isso era tão incrível quando eu era pequeno. Pois é, porque aquilo era incrível quando eu era pequeno. Depois de 20 anos de experiência, 20 anos de vida, você vai ter uma outra cabeça, uma outra visão de mundo. E é bom esse impacto. É bom porque você pode experimentar coisas novas com aquela história que você tinha tão carinhosamente dentro do seu cocorô. Porque você pode meio que aproveitar e ver de fato o que aquela obra queria dizer, ou com uma outra visão, com uma forma mais clínica, mais técnica, mais vivida, com uma outra interpretação.
É bom fazer isso, eu fiz isso recentemente com... Ah, o que eu tinha visto? Meu Deus, eu vejo tanta coisa no Relembrando que eu acabo vendo muita coisa por osmose, assim, depois, ou por um pedaço ali daquilo. Eu acho que eu fiz isso com Naruto, eu acho que foi, cara, eu revisitei algumas obras, eu acho que foi com Code Geass também. Eu preciso pegar algum exemplo pra utilizar aqui, então... Pegarei Code Geass, que talvez seja a obra que eu mais reassisti. Melhor dizendo, Sword Art Online. Sword Art Online eu lembro que tem mais impacto isso, né? Sword Art Online eu não assisti quando eu era tão mais novo, vamos dizer assim. Mas o impacto de reassistir é muito interessante, porque eu comecei a ver de uma coisa mais chata e a entender o porquê o Thunder do passado gostava muito daquilo, porque tinha o Kirito, porque tinha um cara que tinha poderzinho com a espada. Ele não tinha muito poderzinho com a espada, pra falar a verdade, mas ele tinha todo aquele universo de Sword Art Online, daquele jogo de sobrevivência, onde você tem uma espada e você tem que enfrentar bichos gigantescos, então tem toda aquela ideia de você não saber quando você vai morrer, seja que o seu corpo tá vivo e você pode simplesmente capotar quando for. Você não tem continue, então se você morrer, morreu na vida real. Então tem todo aquele ambiente opressor que está na narrativa, e aí você vai ver o anime e não é nada disso. Ou muito mal feito tudo isso, vamos dizer assim. E é aquele negócio, aquele sentimento, aquela ideia que eu tinha no passado, de ter vivido aquela experiência, de ter interpretado aquela obra, e quando eu fui reassistir, não era necessariamente da mesma forma. Ou eu comecei a perceber de coisas e falei, peraí, mas se a história era sobre isso, por que você tem um outro arco aqui que não significa nada, sabe? Ou até mesmo o grande arco de brincar de casinha do Kirito da Asuna. Você olha aquilo e algumas pessoas que gostam mais de ação vai falar, mas que merda aquilo! Aí eu reassistindo eu falo, puta, faz sentido, porque é um momento seguro dos personagens onde eles estão tentando se humanificar, ter mais um tato de o que é uma vida normal num mundo onde eles basicamente estão sobrevivendo. É uma interpretação legal. De novo, não é bem feito, mas é legal. Engasguei. Então, você tem essas reinterpretações. E é bom você ter esse contato de novo. Porque você apenas falar sobre lembranças do passado talvez não seja a melhor forma de você falar de uma obra. Tanto que eu tento não falar muito de algumas coisas que eu assisti no passado e eu não reassisti ou eu não tive contato novamente. E algumas obras eu tô tendo um recontato, eu tô meio que, tipo, me espantando. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, da Netflix. Eu tô reassistindo com o Araújo. Estou assistindo com o Araújo, mas é uma reinterpretação do que era na época. E aí o Araújo, como é um cara que ele é Cavaleiro do Zodíaco Fag, ele manja tudo de Cavaleiro do Zodíaco, e é odiado pela internet por isso, porque ele fala muitas coisas legais, muitas verdades, o Araújo tem muito conhecimento disso. Ele traz informações do que era antes e do que é agora, então meio que isso me dá essa ponte. E muita coisa reaproveitada nessa versão dos Cavaleiros de Borracha, que parece um monte de personagem de borracha, mas enfim. Então é interessante esse impacto, essa releitura. E quando você tá reassistindo uma obra, é uma coisa que eu dou de experiência pra vocês. Tentem fazer isso. Tentem olhar a obra como ela é. Não, tudo bem, respeitando o que ela é na época que ela era, mas tentar entender o que ela é. Porque tem muitas obras mais antigas que às vezes você pega de uma forma mais inocente. Eu tive esse contato, por exemplo, com Sakura Card Captor. Sakura Card Captor parece uma obra super inocente de uma garota que vai coletar cartinhas mágicas, yay! E não é bem assim. Tudo bem, na época eu já percebi que não era bem assim, mas reassistindo com uma cabeça um pouco mais madura, só um pouquinho mais, eu percebo o quão rico é algumas passagens e o quão ricos são alguns personagens. O fato da Sakura meio que ser a figura feminina na sua casa, dela ter os seus compromissos como uma garota que é muito nova, mas tem que lidar com o fato de não ter mais uma mãe, de ter um irmão e um pai super atarefados, dela saber se virar sozinho. Você tem o fato da Tomoyo de ter gostos muito
Tá, não vou conectar necessariamente ao ponto sexual, mas você percebe que ela tem uma admiração muito grande pela Sakura e por figuras femininas, e aí você começa a pegar o óbvio relacionamento do Toya e do Yukito, e você começa a pegar muitas coisas e você fala, caraca, na época eu não percebi, ou percebi com mais imaturidade, com mais inocência, e quando você percebe que uma obra que talvez você goste tanto, fale sobre esses assuntos e pra você já não é mais surpresa porque você já sabe, você reinterpreta essas informações tirando muito mais informações sobre isso, tirando mais interpretações positivas quanto a isso, quando obviamente a obra te dá isso. Ou até mesmo, quando você vai pra obras, por exemplo, como Beyblade, eu reassisti Beyblade e eu achei maravilhoso, porque eu comecei a dar risada de tudo que acontecia. Porque era tudo idiota. E era maravilhoso. Assim, idiota no sentido de você meio que tirar sarro e tirar de contexto algumas coisas e você começa a dar risada. Porque ele é bobo, mas é um bobo bem feito, ele é um bobo genial. Eu acho Beyblade genial, eu acho a primeira temporada de Beyblade genial. Ou Yu-Gi-Oh! Eu fiz um especial de relembrando Yu-Gi-Oh! E é estúpido! Tem coisas estúpidas que acontecem em Yu-Gi-Oh! Mas é divertido, ele te anima, ele te cativa. O Beyblade, ele faz isso muito, inclusive, pela sua dublagem, que eu já falei várias vezes, eu falei num vídeo recente aí sobre dublagem. E é maravilhoso quando você tem aquele tato de novo e você fala, nossa, todo mundo tem um sotaque muito carioca e parece que eu estou no Rio de Janeiro vendo Beyblade. E aí você pega o Tyson e você fala, caraca, ele vai, tipo, pro morro, tacar e pro rio, ele fala que vai pro rio, tacar Beyblade, quebrar Beyblade um no outro, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, essa forma de você revisitar o passado com uma mente mais aberta, lembrando que você já tem a experiência da surpresa, então você não vai se surpreender com a obra, mas você pode ir com a cabeça de reinterpretar a obra para sua nova visão, para seu novo eu, para sua nova perspectiva de vida. E isso eu tenho certeza, cara, que vai tirar muito mais das obras que você já gosta. Porque se você fizer isso com uma cabeça mais madura, revendo, prestando atenção em detalhes, você pode tirar coisas que à primeira vista você não vai tirar. E, inclusive, não precisa ser só com coisa antiga não, cara. Reassistir obras, elas são muito interessantes para você tirar detalhes, para você ver pequenas nuances, para você entender melhor cada ponto da história, cada ponto da sua narrativa, se isso te importa, reentender ou melhor ser explicado alguns detalhes que você passou batido porque você não consegue absorver 100% de uma obra quando você assiste uma vez, e é bacana, é uma experiência legal. Reassistir animes é bacana, mas reassistir apenas por deixar rolando na tela talvez não seja a melhor experiência. Então, se arrisque a pensar um pouquinho mais quando você estiver assistindo algo que você já assistiu, porque isso pode te trazer muitas informações interessantes e uma experiência obviamente mais agregativa. Caralho, falei bonito. Falei bonito. Olha só, se vocês acham que eu falei bonito, se inscreva no canal. Dê um joinha. Não é assim que funciona, mas eu acho que foi uma boa forma de terminar. Geralmente eu termino os vlogs de uma forma mais depressiva, dessa vez foi com uma boa mensagem, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar o seu joinha, se vocês gostaram, dá o seu joinha, ajuda demais e ajuda a gente a chegar menos 20 inscritos, porque o YouTube tá desinscrevendo todo mundo. Então se inscrevam para um contador negativo continuar aumentando. É uma coisa maluca que o YouTube tá fazendo. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e um bom anime e até o próximo vídeo.